pessoal não perder. Então, voltando, né? A gente retomando aqui o que a gente falou na última aula, a gente começou a fazer a TAP, né? Que é o termo de abertura de projeto. E aí eu pedi para vocês levarem em consideração esse documento aqui, né? Que eu já fiz, usei como referência, né? Que é o escritório de projetos, e adaptei ele aqui para a situação de projetos de vocês, né? Então, esse termo de abertura, ele tem o objetivo de servir como um contrato entre nós, né? Então, entre o gerente de projetos, seria o professor, e vocês que são um grupo. E aí, nesse documento, vocês vão dizer para mim o que o grupo é capaz de entregar, né? Visto o desafio proposto. E aí eu coloquei aqui vários itens, né? Para a gente trabalhar. E aí eu falei para vocês escreverem até as partes interessadas, com a matriz RACE, certo? E aí eu vou falar com vocês hoje sobre duas coisas. Eu vou falar com vocês sobre premissas, restrições, né? E vou falar com vocês também aqui sobre essa parte aqui em cima aqui, ó, que são os objetivos SMART, tá? O que seria um objetivo SMART? Beleza? Então esses três itens aqui vocês vão poder preencher hoje, né? Logo depois dessa aula. Riscos, linha de tempo e custos, né? A gente vai deixar para a semana que vem, quando a gente vai falar um pouquinho mais de escopo, beleza? Então aqui o que eu quero para amanhã, certo? Para a gente poder dizer se o projeto vai continuar ou não, né? Se vocês vão ter que explodir o projeto e começar tudo de novo. Então a gente tem que ter o objetivo, que é um objetivo geral. Se você tiver dúvida, pode retomar na aula da semana passada, né? Inclusive, eu deixei o canal, fiz um canal lá no Stream, somente da parte de gestão de projetos, né? E aí ela tá nessa aba aqui no Teams. E aí você pode utilizar ela para revisar as aulas, né? Inclusive, essa aula que está aqui vai ir para lá quando terminar de gravar. Então, vocês vão entregar, né, o objetivo, justificativa, as entregas principais do projeto, a descrição do produto ou serviço esperado por vocês, né? O que vocês visam atingir, análise SWOT do grupo, que vocês vão apresentar também, que vocês já devem ter feito, a matriz das partes interessadas, dizendo qual que é a função de cada integrante do grupo e a sua responsabilidade, onde serão feitos os trabalhos, né? Se vai ser feito somente virtual ou tem alguma coisa presencial, as premissas e as restrições. Bacana? Então vamos lá. Se eu vier aqui na nossa apresentação, né? Eu vou mandar esse slide aqui para vocês. Melhor até mandar já agora, porque aí senão eu esqueço. E aí vem, né? Primeira coisa que a gente vai discutir, então, o que são os requisitos, né? E o que são restrições. Então, percebam o seguinte, né? Eu coloquei até várias figuras aqui para a gente poder discutir em cima desse slide. E aí vamos ler com bastante atenção aqui para a gente poder entender. Então, requisito é algo que foi requerido, uma condição a ser atendida para satisfazer uma necessidade. A condição, que seria o próprio requisito, deve ser atendido pelo projeto ou por alguma de suas entregas, produto, serviço ou resultado gerado pelo projeto, ok? Então percebam o seguinte, né, que a própria fala dos professores, quando a gente começou esses projetos, já vem incentivando vocês a entenderem esses requisitos do projeto. Você pode ter requisitos obrigatórios
e requisitos desejados. A diferença entre o requisito e outros termos de projetos relacionados são o seguinte: a gente pode ter pré-requisito, né, que também é um requisito, porém, uma condição obrigatória, uma exigência indispensável que deve ser atendida para que se siga adiante. Então, por exemplo, o que é pré-requisito de todos os projetos de vocês? A elaboração dos documentos de gestão. Então, quais são os documentos de gestão que a gente vai ter? A gente vai ter a TAP, a gente vai ter o escopo, a gente vai ter a EAP, dicionário de EAP, cronograma, né? Análise de riscos. E aí a gente vai ter pelo menos 5 documentos aí que são pré-requisitos para que o trabalho de vocês aconteça, né? Qualquer falha nesses pré-requisitos vai impedir que vocês consigam seguir adiante no projeto. E aí tem os critérios de aceitação desses requisitos, né? Que eles devem ser atendidos para que a entrega seja aceita. Então, por exemplo, amanhã vai ser uma entrega do projeto de vocês, né? Então, vocês têm que ter pelo menos a TAP, análise SWOT, e a matriz RACE feita, né, no trabalho de vocês, para que a gente possa dar continuidade aí ao trabalho como um todo. Bacana? E aí a gente tem, por último, a palavra restrição, né? Que ela se diferencia aí do requisito. Então, a restrição de um projeto é uma limitação aplicável ao seu projeto, ou seja, também é uma condição que deve ser atendida, também é um requisito que deve ser observado, ok? Então, percebam aqui que eu coloquei uma figura com vários exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, o termo requisito, ele tem a seguinte definição: algo que foi requerido ou condição a ser atendida por uma necessidade. Então, um curso deve cobrir 10 áreas do conhecimento do Guia PMBOK quinta edição. Por exemplo, a gente vai atingir, por exemplo, lá daquelas 49, se eu não me engano, a gente vai atingir umas 22, 20 áreas do conhecimento, se eu não me engano. O que é um pré-requisito? É um requisito obrigatório que deve ser atendido para que você siga adiante do trabalho. Ok? Então, ó, o professor deve possuir certificação PMP, por exemplo. Então, para que você consiga passar o conhecimento, né, o professor ele tem que ter certificação. Senão, esse pré-requisito aí não está sendo atendido, não pode iniciar o projeto, por exemplo. Outro tipo de pré-requisito, outro exemplo, realização do termo de abertura de projeto, né, e validação com os professores. Ok? Critério de aceitação, né? Aí seria o requisito para ser atendido essa entrega, esse pré-requisito, talvez. Então, ó, um exemplo que está escrito aqui. O curso deverá ter média de satisfação geral superior a 7, né? Medida através de pesquisa aplicada aos alunos. Outro exemplo, né? Como critério de aceitação, a avaliação do termo de abertura de projeto tem que ser aprovado, no mínimo, pelos 2 professores. Ok? Restrições. Aí a gente vai ter limitações que são aplicadas ao seu projeto. O curso deve estar pronto em 2 meses, né? O curso tem um orçamento de R$ 10.000. Ou então, né, a gente pode colocar como restrições a própria realidade que a gente está enfrentando. Então, a gente tem restrições para a parte prática do nosso projeto. Porém, nós não temos restrições para a parte teórica. Ou seja, a gente tem condições de fazer esse projeto de vocês de maneira teórica até o momento onde a gente possa vir a ter a prática, ok? Então, por exemplo, o pessoal de NR12.
Existem muitos softwares aí no mercado, inclusive o que a gente utilizou no semestre passado, que permite que vocês já venham programando a IHM, o supervisório, o próprio MPS, né? Lá que o sistema robotizado dá para a gente programar. Inclusive, eu estou vendo com a Festo para ela liberar algumas licenças para a gente não ter que ir atrás de outros meios, né? Outros softwares, de repente. Factor.io, CodeSys, o Tia Portal. Então, quer dizer, se a gente tiver uma máquina no grupo, né, que consiga rodar esses softwares, não precisa ser todos, pode ser um ou dois, o grupo de NR12 consegue executar o trabalho com o simulador 3D. Não necessariamente precisaria estar lá na prática para aprender fazendo, né? Iria aprender no simulador, o que daria para executar o trabalho. Enfim, né? Essa é uma das realidades. Outro grupo, por exemplo, que é o grupo de iluminação, né? Iluminação consegue fazer boa parte do trabalho que envolve pesquisa e montagem e projeto da placa usando simplesmente computador. Então, de repente, se conseguir baixar o Proteus, né, que é um software simulador de eletrônica, consegue fazer o quê? Consegue fazer a simulação, o desenho da placa 3D, consegue fazer estimar o preço da placa. O que não vai conseguir fazer? Não vai conseguir fazer, de repente, a soldagem da placa, não vai conseguir fazer, por exemplo, o teste final, né, com o produto realmente montado. Porém, contudo, entretanto, consegue sim fazer boa parte do projeto de maneira remota, né? Então, essa restrição que você vai colocar no seu, no seu termo de abertura de projeto, no seu contrato, né, entre professor e aluno, é o que vai determinar quais são os riscos do seu projeto, que é o que a gente vai discutir semana que vem. Então, né, a gente tem que ter isso em mente. Se essa situação durar mais 2 meses, qual que vai ser o impacto? Se durar mais 3 meses, qual que vai ser o impacto? Né? Se a gente não voltar no ano de 2020, qual que vai ser o impacto? O que a gente vai ter que fazer até lá para que o nosso projeto consiga ter uma boa eficiência, né? Para que a gente consiga ter a maior eficiência na hora da prática. A gente consegue separar, pessoal, as atividades que a gente realmente vai ter que fazer para a prática e as atividades que a gente realmente vai conseguir fazer na teoria. Então percebam o seguinte, né? Que a gente analisar as restrições, né, nesse momento é extremamente importante, porque ele que vai subsidiar o nosso planejamento futuro. Quando a gente estiver falando de escopo, é ele que vai subsidiar esse planejamento futuro e vai determinar quais tarefas que realmente a gente tem que ir para o Senai para fazer, ok? Porque senão o que vai acontecer com todos aqui, né, que estão participando? Vocês vão fazer um planejamento fraco e a gente vai ir para o Senai simplesmente para usar computador, para fazer planejamento. E aí percebam que isso não tem muito valor, né? Já que a gente pode fazer esse planejamento agora. Entenderam o raciocínio? Essa é a grande vantagem de se usar, né, o método tradicional de gestão de projetos. Ele permite que a gente consiga planejar antecipadamente, né, as restrições e os riscos que essas restrições elas envolvem. Então acreditem nesse processo, tá? Realizem aqui todas essas etapas que eu estou falando para vocês, para que vocês não se percam lá na frente. E aí, pessoal, isso daí vai ter até melhorar para vocês o sentimento de que aquele desespero, né? Acho que vocês já devem, para quem estiver participando ativamente com o projeto, estiver envolvido, né? Os que ainda não estão envolvidos ainda vão se envolver com o projeto. Mas o pessoal que está mais envolvido já está sentindo o peso
da dificuldade que vai ser realizar esse projeto. A gente não consegue realizar ele em um dia, a gente vai ter que ter um tempo para isso acontecer, talvez meses, e o planejamento é a mesma coisa. Para cada etapa do planejamento que você conclui, pessoal, o peso do projeto diminui. A certeza de que vai dar certo é maior. Se você não participa dessa primeira etapa, né, e de todas as outras do planejamento, como é que você vai estar se sentindo? Você vai estar se sentindo afogando, desesperado, porque você fala, meu, eu tenho que fazer um projeto e eu não sei por onde começar. É tanta coisa que tem que ser feita que eu não sei nem o que começar a fazer. Onde vocês têm que começar a fazer? Vocês têm que começar a fazer a primeira etapa, que é o termo de abertura de projeto, tá? Essa é a primeira etapa. Depois as outras etapas ficam mais fáceis, perfeito? Então qual que é o primeiro passo? É fazer isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então vamos lá. Então, entendido uma vez o que que é requisito e o que que é restrição, a gente vai para a definição das metas. E aí essas definições das metas, eu sempre trago aqui uma frase, né, uma lei aí de Pareto. É uma frase de um economista. E aí ele fala o seguinte, né, que 80% dos efeitos devem-se a 20% das causas. Então percebam o seguinte, por 5, 80, 20, ele diz mais ou menos o seguinte, 80% dos problemas que vocês vão ter no projeto de vocês se devem a 20% das causas. Então, no universo de 10 tarefas que vocês têm para fazer, vocês não vão conseguir cumprir todas, porque apenas duas ficaram faltando. Porque você teve problema em apenas duas. E aí você não consegue terminar de executar a sua etapa de projeto, porque você tem esse problema em duas etapas. Certo? Então, se trabalharmos de forma efetiva resolvendo os 20% das causas que originam os 80% dos problemas, vocês vão ter muito mais tempo para trabalhar de forma mais efetiva. Então, o que que eu falo para vocês? Identifiquem os problemas na raiz, né? O pessoal já está fazendo os grupos de WhatsApp, já me adicionaram em alguns grupos. Estão fazendo grupos aqui no Teams, me adicionou também. Bacana, continuem, né? Quem ainda não fez, faça. E vão me dando o feedback, né? Já me falaram aí outro dia também, já me deram feedback. Tem pessoas participando, outras pessoas não, né? E aí a gente vai tratando isso daí justamente para resolver 20% desses problemas. A gente deixar os problemas se acumular, a gente vai ter outros 80% de problemas para se preocupar. E aí o conceito dessa meta SMART, ela visa justamente, né, você especificar uma meta para que ela seja alcançável. Bacana? Então vamos lá. Ela serve para criar clareza, a clareza necessária para onde a gente deve chegar. Né? Então, quais são suas metas? Quando atendê-las e quem são os responsáveis? Então, percebam o seguinte: a palavra SMART, ela vem aí desse George Doran, que lá em 1981 determinou que uma meta ela deve ter as seguintes pontos. Ela tem que ser específica, né? Ou seja, específica. Ela tem que ser mensurável. Eu tenho que ter algum indicador dessa meta, né? Então essa meta ela tem que ser colocada por quem que vai ser feita. Ela tem que ter uma realidade envolvida. Não pode ser uma coisa fictícia. E ela tem que ter um tempo previsto. Bacana? Então, como que a gente pode fazer uma meta específica
que tenha um indicador, ou seja, que eu consigo verificar. Eu consigo verificar quem está fazendo dentro da realidade e quando que ela deve ser feita. Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou trazer alguns exemplos. Então use as seguintes perguntas para definir os seus objetivos SMARTs. Qual é a meta que eu devo ter sucesso? Se a meta não estiver clara, pessoal, o critério ele está mal definido, tá? Então percebam aqui, ó. Por que que eu trago os objetivos depois da justificativa do projeto? Porque o que que deve ser colocado aqui nos objetivos é justamente as metas que eu quero atingir no projeto. Então, para que essas metas aqui, ó, esses objetivos que eu descrevi, certo? Lembrando que esses objetivos eles têm que ser de maneira geral e não detalhada nesse momento, né? Tem que ser os entregáveis maiores do nosso sistema. Esses objetivos eu tenho que colocar dentro do objetivo SMART, tá? Então vamos lá. Qual que é o que eu devo cumprir? Tá lá na TAP quando vocês colocaram, logo no primeiro texto. É possível cumprir essa meta definida? Aí é uma pergunta importante. Talvez, né, estejam aí pensando, né, principalmente na parte prática, né? Que é o que mais impacta aí a gente está distante da escola. Será que é possível realizar, visto essa situação que a gente está vivendo? Ou não? Se não for possível, o que a gente tem que fazer para que seja possível? Está dentro do nosso controle ou não? Né? Então, talvez usar um software simulador que seja compatível. O que é que vocês sugerem fazer? Fazer nada não é uma realidade, hein? Tome cuidado. Quem que vai ser o responsável, né? Quem que aprova isso? Até quando, né, o critério deve ser atendido? Então, por exemplo, o critério de planejamento, ele vai surgir no momento inicial do projeto e vai finalizar no momento final do planejamento. A partir daquela data, esse critério já não é mais válido. Né? Eu não vou ficar cobrando vocês o planejamento quando vocês estiverem na finalização do projeto. Nem faz sentido, né? Aí aqui, ó, um exemplo de como transformar um conceito subjetivo em um objetivo SMART, né? Então, um conceito subjetivo vai ser o objetivo que vocês vão inserir aqui em cima. Aqui vai ser subjetivo. Vai ser uma coisa simples. É um objetivo generalista. E aí, no objetivo SMART, você vai falar, vai transformar esse objetivo mais generalista em um objetivo mais específico, mais mensurável, né? Mais realista. Então, percebam o seguinte. Qual que é o conceito? O conceito é, o projeto deve satisfazer o cliente. Que bacana, hein? Todo projeto deve satisfazer o cliente. Qualquer parte do mundo. Qualquer situação. Está muito generalista. Como é que a gente transforma isso daí em smart? Então a gente vai colocar o seguinte: o nível de satisfação. Percebam que é o mesmo adjetivo ali. Geral do cliente tem que estar maior do que 80% do medido, através de uma pesquisa de satisfação respondida no término do projeto. Então, olha que legal. Aqui eu já coloquei que eu vou fazer uma pesquisa de satisfação com o meu cliente e que essa pesquisa de satisfação ela tem que estar acima de 80%. Ou seja, eu mensurei, eu especifiquei, certo? Eu deixei realista, ou seja, eu não falei que tem que ser 100% porque seria o ideal, né?
Então eu tenho que estar aqui, ó, numa meta, né, que eu coloquei aqui de 0 a 100%, eu tenho que estar no muito bom, no mínimo. Razoável, né, não é bom. Então eu tenho que fazer o cliente atingir 80% do medido. Ah, mas como que vai ser essa pesquisa? Que perguntas que vão ter? Quando que vai ser aplicado? Se for no fim do projeto, realmente vai especificar a satisfação do cliente ou é melhor a gente fazer isso por partes? Essas questões, pessoal, esses pormenores, digamos assim, elas vão estar lá na frente quando a gente vier a discutir a estrutura analítica do projeto, tá? Então não se preocupem com isso por enquanto. Se preocupem em deixar um objetivo que tenha todas essas frases aqui, ó. Que ele seja específico, que ele tenha um indicador de meta, que ele tenha quem vai fazer, né? Ou quem é responsável, seja realístico e tenha um tempo para isso acontecer, no início, no meio ou no fim do projeto, tá? Ou de outra maneira, na fase de planejamento, na fase de execução, na fase de monitoramento ou na fase final do projeto. Isso deve acontecer, tá? Então isso daí seria o objetivo SMART. Então é uma aula bem rapidinha, tá? Tá aqui no chat já o slide, e aí eu trago de volta aqui o nosso termo de abertura, tá? No termo de abertura eu coloquei o seguinte, ó, que na justificativa do projeto, a gente está colocando aqui como vida saudável fazer mais exercícios. E aí aqui, ó, percebam que ele está generalista no objetivo, e aí aqui eu coloco aqui o seguinte, o objetivo SMART, ó. Pode colocar até em tópicos assim também no trabalho de vocês. Então, fazer mais exercícios para ter uma vida saudável. Nadar 2.000 metros em menos de 60 minutos até a data X. Então, eu especifiquei, pessoal. Ó. Especifiquei aonde? No nadar 2.000 metros. Aí eu especifiquei mais. Em 60 minutos. Então, percebam. Específico. Qual é o indicador de meta? O indicador de meta é justamente os 60 minutos. Essa é a meta que eu estou atingindo. Por quem? No caso, sou eu mesmo, né? Acho que isso aí está subentendido na questão. É realístico? Então, por exemplo, o que eu deveria ver aqui se isso aqui é realístico ou não? Então, por exemplo, eu tenho tempo atual é 73 minutos. O tempo que eu quero chegar, 60 minutos. Tá? Talvez o meu indicador aqui, ele podia ser não os minutos, mas sim a distância. Porque de repente eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu não estou conseguindo nadar 2.000 metros. Eu chego nos 1.500 metros, falta motivação, o corpo já está doendo, e aí eu paro, volto para casa. O que está sendo o meu problema é a distância e não o tempo. Aí eu poderia colocar um objetivo específico de distância. Então aí eu colocaria aqui a relação, né, da realidade, né? Colocaria a distância e não o tempo. Mas percebam que aqui no exemplo eles colocaram tempo. Então, o meu objetivo é chegar em 60 minutos. 2.000 metros para mim eu nado. Mas eu nado, por exemplo, em 3 horas. 1 hora e meia. Eu quero reduzir isso para 1 hora. Ao invés de 1 hora e meia, eu quero reduzir para 1 hora. Então, quer dizer, eu tenho esse objetivo de tempo. Isso é bacana. E aí eu comparo se tem realidade ou não nessa posição. Eu quero reduzir apenas 13 minutos do meu tempo. Opa, 13 minutos me parece algo razoável de ser feito, né? Nesse tempo que eu tenho aqui disponível. Né? Vamos colocar aqui 31/12
de 2020, né? Para ficar melhor. Então, quer dizer, se a gente for considerar isso daqui, a gente tem alguns meses para poder chegar nessa meta. Então, aí eu posso especificar depois, lá na frente do projeto, e não é esse momento do objetivo SMART, lá na frente no projeto eu posso especificar, por exemplo, que no tempo que eu tenho disponível para executar esse projeto, né, que são aí, vamos colocar aí 3 meses, né, já que a gente está quase no meio de agosto, 3 meses, eu posso especificar que, por exemplo, eu tenho que reduzir 13 minutos em 3 meses. Aí eu posso especificar, por exemplo, que eu tenho que objetivos menores lá no escopo, na IAP que a gente vai fazer, que vão falar, ó, no mês X eu tenho que reduzir 5 minutos. No mês Y eu tenho que reduzir 4 minutos. No mês, né, W, eu tenho que reduzir o restante. E aí são, né, especificações menores. Então, por exemplo, aí eu posso especificar que no primeiro mês, no momento correto ali da especificação da IAP, que são próximos documentos que a gente vai ver, eu posso especificar que no primeiro mês eu vou trabalhar somente a parte da braçada da natação. E aí a braçada vai me fazer render menos 5 minutos no meu tempo. Beleza, depois que eu melhorei a braçada, no próximo mês eu vou me concentrar apenas na pernada da natação. E aí isso vai me agregar menos 4 minutos no tempo. E aí no último mês, que seria no mês de dezembro, eu vou me concentrar apenas na respiração da natação. Então percebam que eu estou especificando detalhes, em detalhes, o que está acontecendo com o meu objetivo. Então isso seria o escopo. Isso seria a EAP. Então nesse momento, percebam que ele vai ficar generalista ainda. Porém, eu já vou ter uma meta. Eu já vou ter algo que eu posso quebrar em várias partes para tornar realidade. Se é fácil ou não fazer, aí vai depender do nível de experiência da equipe envolvida. Então, abaixar 13 minutos para um nadador experiente, talvez seja fácil. Abaixar 13 minutos para um nadador para uma pessoa que nunca nadou na vida, em 3 meses não acontece nunca. Male vai conseguir chegar nos 2.000 metros ali. Entenderam a relação, pessoal? Então é importante que vocês tenham isso em mente. Ainda aqui, no exemplo, se coloca outras condições. Que para ter uma vida saudável, que é o objetivo geral, a pessoa aqui que escreveu esse texto, ela quer pesar 83 quilos até 31/12. O peso atual é 87. Então percebam que é um objetivo específico que não necessariamente tem a ver com o fato de nadar. Para ele emagrecer alguns quilos, ele pode fazer outras coisas. Ele pode revisar como que está sendo a alimentação. Além da natação, ele pode fazer uma caminhada. Além da natação, ele pode fazer uma corrida, musculação, enfim. Tem outras maneiras de se perder peso. Aí ele coloca um objetivo mais abrangente ainda, né? Que ele quer aqui viver aos 90 anos com saúde, lucidez, enfim. Então, isso aqui seria o objetivo específico. Então, percebam que tem quando, ele tem relação do atual com o anterior, né? Ele tem aqui um indicador de meta, beleza? E aí aqui tem os exemplos aqui que podem especificar aí e balizar a decisão de vocês. Bacana? Pessoal, alguma dúvida sobre os objetivos SMART? Bem tranquilo, não é não? Facinho de fazer. Aí o que eu queria trazer para vocês? Eu entrei em alguns grupos aí na semana passada. Na verdade, todos os grupos estavam fazendo a mesma coisa. E aí eu percebi que tinha um
uma pessoa com o Word ou com o Excel aberto, e aí as outras pessoas do grupo iam falando, não, coloca isso, tira isso, faz aquilo. A melhor forma de vocês trabalharem de maneira remota é vocês trabalharem com esses documentos online, tá? Então eu vou mostrar duas formas de vocês fazerem isso. Deixa eu abrir aqui uma aba privativa aqui no meu Mozilla. E eu vou mostrar primeiro aqui no Teams. Então, por exemplo, você pode vir aqui em equipe, e aí você clica em arquivos, aqui nesse ponto aqui, ó, tá? Pelo celular também tem uma aba arquivos. Então, clicou em arquivos, você vem aqui, e aí o que eu já vou deixar de indicação para vocês? Realizem, né? Aqui, ó, observem o que vocês podem colocar de novo. Então, eu posso adicionar novo um documento Word em branco, um Excel, um PowerPoint, um Forms, tá? Bloco de anotações, enfim. Inclusive, eu posso colocar pastas, tá? Então, já comecem a se organizar no grupo para que vocês tenham condições, né, de saber onde os documentos que vocês estão criando estão sendo feitos, tá? Então, no subgrupo de vocês aqui, eu quero ver vocês colocando as pastas certinhas do que é o quê. Eu não quero que nem tá aqui, ó, esses documentos todos jogados. Então, coloquem pastas lá e dividam certinho o que está sendo executado. Porque senão vocês vão acabar perdendo esses arquivos, né? E vão se prejudicar lá na frente. E aí o objetivo aqui é o seguinte. Eu já tenho aqui, que eu já compartilhei com vocês, lá no chat, esse termo de abertura de projeto, tá? Quem tiver online aí, por exemplo, acho que o Leonardo também já consegue fazer isso, acessa aqui esse mesmo documento aqui para mim, ó. Só para mostrar como é que vai ficar essa edição. Não, professor, no instante agora eu não tô no computador, não. Vou conseguir acessar ele daqui a 20 Calma aí, minutos. professor, que eu tento. Tá, o Dani consegue acessar pra gente aí, ó. Então vai lá em arquivos, aí abre o termo de abertura do Word. Tô fazendo isso. Beleza. Legal. Então olha que legal, ó, o Dani já aparece aqui, ó. Aparece tanto aqui, quanto eu consigo ver o que o Dani está escrevendo aqui, ó. Tá? E isso não vai prejudicar. Então o Dani pode estar escrevendo num lugar, eu posso estar escrevendo no outro. Bacana? Então não precisa um do grupo estar, né? Pode apagar. E inclusive outra pessoa pode vir aqui, por exemplo, o também aqui tem acento. O mas aqui, né? Seria mas. Então uma pessoa consegue editar o outro. Não é bom vocês ficarem editando a mesma coisa que vocês estão escrevendo, né? Motivos óbvios. Um vai apagar, o outro vai querer escrever, enfim, vai dar confusão. Mas, por exemplo, enquanto o Dani está trabalhando aqui em cima, eu posso vir aqui embaixo e trabalhar, por exemplo, em outra etapa do documento. Tá? E aí o Word Online, ele não tem o problema de salvar. Eu não tenho que ficar salvando esse arquivo. A cada minuto, a cada edição, o próprio Microsoft Online já começa, né, digamos assim, a salvar. Outra coisa, eu posso colocar, por exemplo, aqui a função de ditar. Então eu começo a falar aqui o que está acontecendo, né, o Word já vai começar a escrever para mim. Vamos ver se vai funcionar. E aí ele escreve tudo que eu tô falando, como se fosse no celular, né? Não sei se tem que configurar alguma coisa específica. E aí tem outras ferramentas, por exemplo, o Word Online, ele permite você colocar figuras 3D dentro do documento, né? Isso é muito legal. Enfim.
Isso aí funciona tanto para o Excel, quanto para o PowerPoint, quanto para o Word, enfim, todos os documentos que vocês precisarem, tá? Então, tomem propriedade dessa solução e usem conforme vocês forem trabalhar, para aumentar o rendimento de vocês. Perfeito? Vale também, se você tiver um documento salvo no computador, se você subir ele para a nuvem, na nuvem eu digo aqui no Teams, né? Esse documento ele vai aparecer para você poder editar online. Ok? E aí o bom de editar online é que você não precisa instalar nada no computador. Se você não tiver o Word instalado, por exemplo, você não precisa baixar, fazer o Word, etc, etc, etc. Consegue usar ele online. Então essa é uma das formas, né? Ó, então, por exemplo, vou pegar aqui, vou deixar aqui no cantinho, né? Eu vou trazer aqui a minha página do Firefox. Aí eu vou entrar lá no Office 365. Aí eu vou entrar aqui. E aqui eu vou entrar com a minha conta educacional. Então, vicente.paroles.sp.senai.br. Esse aqui é o oficial. É senai.sp.edu.br, certo? Que é o mesmo e-mail que vocês usam para entrar no Teams aí. Aí eu acesso. Eu vou colocar minha senha. Aí vai aceitando aqui o que ele vai pedindo. Vai dar tudo certo. Aí percebam que aqui nessa primeira página aqui, ó, eu tenho todos esses aplicativos disponíveis aqui. O Senai paga uma nota, certo? Para a Microsoft, para que vocês tenham todos esses aqui disponíveis, tá? Inclusive esses aqui embaixo, ó, o Zoom, o Stream, o Clap, To Do, Teams, OneNote, né? Então, tem muito aplicativo, mas muito mesmo. Coisa que eu nem sei. Você quer aprender a fazer aplicativo de celular? Ó? O Power Automate, Power Apps, permite você fazer aplicativos. Mas é difícil. É difícil, eu já tentei fazer, é complicado, tem que aprender um pouquinho. Mas, por exemplo, uma ferramenta que vai ajudar muito vocês é esse Planner, o To Do, que é o que você até falou uma vez, Dani, que você usava, né? Kaizala também ajuda muito no planejamento. Enfim, explorem todas essas ferramentas que vocês têm disponível, ok? Para que vocês tirem o melhor proveito disso daqui. Não é todo mundo que tem acesso a isso daqui, tá, pessoal? Então aproveitem bem esse tempo que vocês têm para poder trabalhar com todos esses aplicativos. O Sway é melhor que o PowerPoint, mas vocês não estão preparados para essa conversa. É, verdade. Isso é bem melhor mesmo. Ele faz as coisas bem automáticas. Então, ó, calendário, dá para você agendar reunião, enfim. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é o seguinte, né? Se eu vier aqui no Word, isso eu estou na minha conta educacional, que é a mesma conta do Teams. Olha o que aparece aqui para mim, ó. Aparece todos os documentos, né? Que foram ou compartilhados comigo ou trazidos por mim, né? Então eu posso vir aqui, né? Ou no meu arquivo Word, ou eu posso vir aqui, né, no Teams também, e eu posso abrir isso daqui no navegador, ó, né? Deixa eu pegar aqui o endereço. Eu posso abrir no navegador o mesmo arquivo, né? Percebeu que eu fui lá, cliquei em abrir no navegador, e aí ele vai trazer para mim aqui que eu não tenho acesso. Por quê? Porque ele não está puxando o acesso educacional, que eu estou com duas guias de e-mail aberto aqui. Né? Mas eu conseguiria abrir aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, esse documento, que é um documento que está lá no grupo do Teams, que aparece para mim editar aqui.
E aí, qual que é a diferença de editar por dentro do Teams ou por um navegador? Nenhuma, né? Onde que fica salvo esses arquivos, né? Por exemplo, se eu vier aqui nos documentos, né, ó, eles vão ficar aqui, ó, no OneDrive. Inclusive, vocês, como aluno do Senai, têm disponível 1 TB, certo? 1 TB de documentos que vocês podem salvar na nuvem gratuito. É muito documento. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, aqui são todos os grupos que eu tenho de biblioteca compartilhada. Então, automação predial, né? NR12 de 2019, automação predial, sequenciador de 2019, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, comunicação Bluetooth, né? Então, esses documentos de comunicação Bluetooth, eu tenho acesso lá do grupo, lá do Wallace, dos meninos. Por acaso, eles fizeram todos os termos de abertura aqui, ó, né? E aí eu consigo visualizar os arquivos desse grupo também. Bacana? Então fica salvo, né? Inclusive eu vou baixar isso aqui logo, para que eu não perca. E aí eu vou disponibilizar para o grupo também. Perfeito? Olha lá, aí eu consigo baixar aqui esses arquivos. Aí o que eu vou fazer agora, então, pessoal? Eu já tenho os arquivos de backup que eu tirei do Teams, de todos os outros grupos anteriores, que estudaram os grupos anteriores, ou seja, o documento que traz todo o conhecimento, né? É do ano passado. E aí eu vou inserir isso na biblioteca de vocês, aqui no Teams. E aí, a partir daí, vocês vão ter acesso aos documentos criados, e aí vocês vão poder, tá? Usar como referência, tanto para finalizar a TAP de vocês, quanto para poder melhorar, né, o documento já criado. E aí vocês podem usar tanto o documento online, para aumentar aí o trabalho de vocês, né, a eficiência, quanto usar como referência também os documentos passados. Se vocês quiserem baixar no computador de vocês, no celular, enfim, fica a critério de vocês, beleza? Ó, esse aqui já é o documento que a gente estaria trabalhando no Teams lá, ó. Bacana? Então percebam que vai aparecer, inclusive eu mesmo aqui, ó. Por quê? Porque eu estou com o Teams aberto nesse documento e eu estou acessando ele mesmo via remoto pelo navegador. Então vai aparecer 2 Vicentes aí. Legal? Então eu consigo dobrar a minha capacidade de alteração. Só que não, né? Beleza, já baixou aqui, depois eu vou deixar salvo. Inclusive, esse aqui era o último que estava faltando. Tá? Então, o que vai acontecer hoje? Eu vou disponibilizar para vocês, isso é proposital, tá? Só disponibilizar nesse momento. Em cada grupo aqui eu vou inserir os documentos do projeto passado que tem referência. Lógico que quem é projeto novo não vai ter uma referência tão sólida do projeto, mas os projetos anteriores parecidos pode ajudar um pouco no desenvolvimento, né, na referência. Beleza? Então, pessoal, dúvidas sobre o objetivo?